O ano era 1995 e na época eu morava na cidade de Contagem, Minas Gerais. Eu tinha 17 anos e todo dia depois da aula eu ia levar a minha namorada na casa dela, que morava no bairro vizinho. E todos os dias eu a levava para casa após sair do colégio. As aulas terminavam por volta das 23 horas. Do colégio para a casa dela, nós íamos pela linha do trem, que em volta era rodeado de mato. Ou podíamos também fazer outro caminho, que era muito mais longo. Um certo dia, após sairmos do colégio, eu fui levá-la em casa como de costume. Era noite de lua cheia, e o caminho estava bem iluminado pela lua. Minha namorada disse que estava com uma sensação ruim naquele momento. Achei que não era simplesmente nada, e ignorei. Mas, logo um pouco à frente, escutamos uivos distantes. E me lembro que ainda brinquei e disse, é o lobisomem, e comecei a rir. Mas ela ficou séria e disse que não era legal brincar com essas coisas. De repente, o mato em nossa volta começou a se mexer. Eu disse que deveria ser um cachorro. Ela cismou que tinha algo nos observando. Mais uma vez achei que era frescura de mulheres, e continuamos até chegar na casa dela. Assim que chegamos, eu fiquei cerca de uns 10 minutos com ela conversando no portão de sua casa. Ela me pediu para não voltar pelo caminho da linha do trem, pois ela estava com um mau pressentimento. Eu disse que tudo bem, que não iria voltar por lá. Me despedi e vim embora. Até confesso que não iria voltar pela linha do trem mesmo, mas na hora fiquei com preguiça de fazer um caminho mais longo, então ignorei sua advertência e vim embora pela linha, e isso foi o meu pior erro. Quando estava na metade do caminho, eu escutei uivos, seguindo de relinchos e rosnado. O mato começou a se mover com mais intensidade e foi o bastante para me deixar completamente em pânico. Corri o mais rápido que pude, e aquilo veio correndo me seguindo pelo mato, e já estava do meu lado. Ainda faltava 1 quilômetro para chegar em casa. Aquilo estava praticamente me alcançando, simplesmente do meu lado. Tive que deixar minha mochila para trás, para correr mais rápido. Eu já estava exausto, não aguentava mais correr, e já estava sem respiração devido à exaustão e ao pânico. Mas aquilo já não me perseguia mais, então parei de correr e fui somente apressando o passo, pois já não tinha mais pique. De repente, escutei uma risada demoníaca saindo do mato. Tamanho foi o medo que tive naquela hora, que até hoje tenho calafrios quando me lembro. Aquilo riu e saltou uns 20 metros na minha frente. Era um ser negro, de dentes afiados. Tinha uns 2 metros de altura, parou na minha frente, meio que encurvado, mas estava em 2 patas. Juro por Deus que aquilo era um lobisomem. Maldita hora que fui embora por esse caminho. A criatura me encarou, me cercou e ficou ali por uns 10 segundos, e depois voltou para o mato. Eu não podia voltar ao caminho, pois já estava chegando em casa. Então aproveitei que ele entrou para o mato e continuei correndo pelo mesmo trajeto. E logo de repente, aquilo continuou correndo atrás de mim pelo mato. Eu já estava chegando em casa, mas uns 400 metros eu já estaria fora daquele lugar. Aquilo me acompanhava correndo pelo mato e poderia a qualquer momento me alcançar. Mas, para o meu alívio, lá na frente, em sentido oposto, vinha o trem. Assim que o trem chegou perto, eu passei para o outro lado, o oposto em que a criatura estava. Então, para aquilo me alcançar, ele deveria saltar o trem, coisa que achei improvável de acontecer. Se o trem estivesse seguindo na mesma direção que a minha, juro para vocês que teria subido nele. Cheguei em casa e não tinha forças nem para falar com a minha mãe o que aconteceu. E só falei no dia seguinte. Ela não acreditou, mas também não duvidou. E a partir desse dia, nunca mais passei por aquele lugar. Bem, isso aconteceu em maio de 2005. Eu tinha 15 anos e o meu irmão 17 na época. E sei perfeitamente o que vimos. Eu já havia escutado várias histórias de pessoas de idade, e até mesmo jovens, que diziam ter visto coisas estranhas. E com medo, sempre dizia que não queria ver,
mas ao mesmo tempo duvidava. Logo eu, que cresci com o pensamento de só acredito vendo. Pois é, quebrei a cara no dia em que vi aquilo e morri de medo. Era um dia normal, no mês de maio. Fiz minhas atividades diárias durante o dia e a noite e fui para o colégio. Eu estudava à noite, junto com meu irmão e alguns vizinhos da rua. Logo mais, estava voltando para casa às 22 horas. Já estava eu sentado no sofá assistindo um DVD da banda Pussycat Dolls que eu havia pegado emprestado com meu amigo. As horas se passaram e quando deu aproximadamente 00h20, eu escutei um barulho lá atrás de casa, como algo passando por cima de um cercado ou algo do tipo. Fiquei com medo. Imaginei que fosse um ladrão querendo invadir a casa. Então, na mesma hora, fui no quarto do meu irmão, tremendo na base, e disse a ele que tinha alguém lá atrás. Ele pulou da cama desorientado e fomos direto para o quarto da minha irmã, que tinha um basculhante que dava acesso à visibilidade de ver o quintal nosso e o da vizinha. Nossa casa era de primeiro andar, e no nosso quintal tinha muros de tijolo. Onde morávamos tinha muitas árvores, pomares, matos de todos os tamanhos. Ficamos de tocaia durante uns 40 minutos e tinha 3 vira-latas que latiam e recuavam, e ficaram assim durante todo esse tempo. Apesar da escuridão que estava, e o clarão da lua cheia ajudava a ver todo o movimento de ambos os quintais. E por sorte, não era no nosso. Graças a Deus. De repente saiu de um ponto cego que não conseguíamos ver. Certamente estava na porta da cozinha, encostado ou acuado em algum lugar do quintal dela. Saiu um ser cuja semelhança não sei se parecia com um ser humano. Não era fantasma, não era um porco ou qualquer animal com aquela estatura ou formato. Ele era sim, de fato, um lobisomem. Juro perante a minha vida que a única coisa que consegui dizer na hora foi: meu Deus do céu! E meu irmão engoliu seco e ficamos sem palavras. Aquilo saiu do ponto cego lentamente. Tinha aproximadamente 1,20 m ou mais de altura. Estava andando como se estivesse agachado, com as patas da frente apoiadas no chão. Era totalmente preto e largo. Vimos um pouco ele de lado e de costas, o suficiente para dizer que aquele ser se tratava de um lobisomem. Ele foi andando até sumir no cercado pela escuridão, e os vira-latas da rua sempre latindo e recuando enquanto ele passava. A madrugada todinha não consegui dormir. Fui para a varanda da minha casa e vi os vira-latas uivando e latindo. Isso foi até 4h30 da manhã. Logo após, tudo se acalmou e eu fiquei com muito medo e meu irmão caladão. Ele não acreditou que pudesse ter visto o mesmo que eu, um lobisomem. Afinal, isso é coisa de gente antiga. Eu só acreditei vendo, e hoje acredito que aquilo sim, era um lobisomem. O fato se decorreu comigo. Aconteceu quando eu e meus amigos estávamos voltando do núcleo habitacional vizinho. Estávamos andando de skate. Até aí tudo bem. As horas se passaram e foi ficando tarde. E eu nem me preocupei com a hora, pois eu não ia para a escola no outro dia. Como era meio longe, me despedi deles e desci. A essa altura, já deveria ser umas 2 horas da manhã ou para mais. No caminho de volta para casa, onde eu estava, eu tinha que pegar uma ladeira depois de um subidão e não havia muito mato. A avenida era de 2 mãos apenas. Havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilo. Desci a avenida de boa e quando eu estava na metade da subida, eu olhei para a outra rua que descia e vi o tal animal que, na minha opinião, era o lobisomem. Tanto pela sua forma e pelos pelos. Então, na hora associei. Também lembrei das coisas que a minha avó me contara sobre esses assuntos e justo naquele dia ela tinha me dito para não sair e ficar em casa, porque era quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Ela falava que quando se inicia a quaresma, tudo que há de mal sobre a terra fica liberto para vagar. Eu até era descrente sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Voltando ao assunto. Quando eu vi, eu não acreditei.
Sabe, quando se olha de relance e pensa ter visto algo, e rapidamente muda o campo de visão e você olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá? Foi essa a minha primeira reação. Mas quando eu olhei de volta, a coisa ainda estava lá. As semelhanças eram de um ser humano, só que bem maior, totalmente coberto de pelos curtos, aspecto corporal forte e se locomoveu como um bípede e também como um quadrúpede. Quando eu constatei que era uma coisa real, com o skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então, ele não tinha me visto, e por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava derrubando os galhos de uma árvore que ficava na calçada da casa de um amigo meu. Por qual motivo ele estava fazendo tal ação, eu não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e me arrepiando dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr para cima. Então eu fiquei apavorado e pensei: agora ele vai fugir ou vai me atacar? Pensei em ficar e tentar dar umas skateadas nele, mas o medo falou mais alto. Então eu continuei a correr e a observar para onde ele estava indo. Vi que ele se adentrou para o quintal de uma vizinha, onde havia um pé de manga e um pouco de mato na entrada, que obstruía a visão. Lembrando que quando eu vi, ele se encontrava de pé, mas quando começou a correr rapidamente, ainda deu uns 4 passos de pé e depois voltou à posição de um quadrúpede, que na minha opinião é o melhor para desenvolver a velocidade e tem então uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir. Ele, para entrar no quintal da vizinha, que era uma casa humilde de chão de terra, pulou uma cerca de madeira alta, de mais ou menos 2 metros de altura, sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri até chegar em casa, quase morto de cansado, esmurrando o portão para minha avó abrir e olhando para todos os lados da minha rua, enquanto a minha avó não vinha para abrir. Estava com muito medo da coisa ainda estar por perto. Foi aterrorizante. Então, quando ela abriu o portão, aos meus gritos de "anda logo, vó, anda logo", eu vi um bicho lá no estradão, o que é um apelido que o povo dá para aquela avenida. Ela me disse: "Vai, moleque, eu não te falei para não sair hoje?" Desde então, eu passei a acreditar. No outro dia, eu fui lá na casa do meu amigo bem cedo e vi as folhas e galhos que estavam todos no chão. Perguntei para ele se ele tinha ouvido algum barulho e ele disse que não. Então eu contei a história para ele e foi o primeiro a rir e falar que eu estava mentindo. Este é o ruim das pessoas. Coisas assim, extremas e extraordinárias, elas só acreditam quando vê por si próprias, com os próprios olhos. Mas eu posso jurar pela minha vida a todos vocês que realmente eu vi o lobisomem.